Oi, gente, tudo bom? Eu tô muito emocionada de gravar esse vídeo, porque depois de quase 3 semanas do parto da Diana, eu vim aqui pra contar pra vocês o meu relato de parto, como que foi, enfim, tudo se desenrolou. Foi um parto domiciliar aqui no Canadá, foi um parto domiciliar muito planejado, muito desejado, sonhado, com muita informação. Então eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como foi esse dia tão especial nas nossas vidas, porque não foi só para mim, foi também na vida do Thiago e da Rafa. A Rafa ficou com a gente o tempo todo, o tempo todo. Aqui no Canadá, quando você escolhe ter um parto domiciliar, é tudo também coberto pelo governo. Inclusive, é super incentivado um parto domiciliar, porque é mais barato para o governo. E eu descobri que tanto as doulas quanto as midwives, que são as enfermeiras obstétricas, elas adoram parto domiciliar, porque segundo elas é muito bom não ter o clima do hospital e não ter também enfermeira entrando e saindo do quarto. E segundo elas também o trabalho de parto ele sempre se desenrola de uma forma mais tranquila quando é em casa, quando a gestante está em casa e está confortável. Quando a gente se mudou para essa casa, que foi no final de julho, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma clínica de doulas, um espaço de doulas e uma clínica de midwives para ver se elas tinham espaço na agenda para me acompanhar. E quando as doulas, elas não tinham mais data para setembro. E quando eu falei que eu queria um parto domiciliar, elas abriram uma exceção. Porque segundo elas, não dá para negar parto domiciliar, elas são apaixonadas por parto domiciliar. Então foi super planejado, mais ou menos quando eu tava com 36 para 37 semanas, as midwives me deram um pacote, né, uma sacola com um monte de coisas que eu ia usar aqui em casa, do tipo absorvente, algumas coisas para manter aqui em casa, né, para eu ter inclusive uma ficha com os meus documentos que elas iam preencher no dia do nascimento da Diana. E também uma lista de itens que eu precisaria comprar e ter aqui em casa, do tipo toalha, roupinha pra Diana, cobertor, capa para proteger o sofá, né, para não sujar e tudo mais do parto, né. Eu escolhi fazer um parto na água e a banheira eu aluguei direto com as doulas. E elas também deixaram a banheira aqui, todos os apetrechos pro parto já um mês antes da Diana nascer. Então, quando eu tava com 36 para 37 semanas, elas já deixaram aqui uma caixa enorme com mangueira, a banheira, para quando eu entrasse em trabalho de parto, o Thiago já começasse a encher a banheira e tudo mais. A Rafa nasceu com 40 semanas e 3 para 4 dias. E eu sempre me falaram que o segundo filho vem mais rápido, e eu tava com essa expectativa. Mas a Diana não veio. 40 semanas e 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. E eu já tava ficando super encanada. Falei, ai meu Deus do céu, ela não vai nascer. E aqui você, até 42 semanas é tranquilo, né? Eles esperam tranquilamente. A diferença é que com 41 semanas eu já ia começar a fazer alguns exames a cada X dias no hospital, só para acompanhar o bebê, né? Pra ver se estava tudo bem. Com 40 semanas e 6 dias, eu fiz uma sessão de acupuntura, que foi indicada, essa moça que faz acupuntura foi indicada pelas doulas, inclusive pelas midwives também. E eu tinha lido na internet casos de gente que fez acupuntura e no mesmo dia, no dia seguinte, teve bebê. Foi o que aconteceu comigo. Eu fiz uma sessão de acupuntura na quarta-feira, com 40 semanas e 6 dias, uma quarta-feira às 8h30 da manhã. As minhas contrações começaram no dia seguinte, na quinta-feira, entre 8 e 8h30 da manhã. E contrações começaram bem fortes, assim. Então, a acupuntura, eu fiz a acupuntura e a acupunturista também, ela deu a moxa, ela falou pra fazer mochi... Mochi, esqueci o nome. Vou colocar aqui na tela. Como se fosse um carvãozinho assim comprido. E a gente esquenta no formato de um charuto, a gente esquenta e coloca no cantinho do mindinho do pé. Mas a assim, gente com fez. distância, né? Com distância, não pode encostar, senão queima. Claro. E o Thiago fez isso em mim. Brasa, né? E assim, deu muito certo. No dia seguinte, eu estava parindo. Outra coisa que também me falaram é que o segundo bebê vem muito mais rápido. O parto da Rafa, a primeira contração que eu tive foi numa sexta-feira à noite. E a Rafa nasceu de sábado para domingo, ou seja, tudo, da primeira contração que pegou ritmo até o nascimento, a Rafa levou 30 horas. Eu tava achando, pelo que me falaram e pelo que eu lia, que a Diana ia demorar umas 15 horas, 12 horas mais ou menos, né? Mas foi muito mais rápido do que isso. Bom, então foi assim. Às 8h30 da manhã,
na quinta-feira, a Rafa tinha ido pra escola, o Thiago foi levar a Rafa pra escola e eu falei, meu, tá ficando forte. E eu comecei a pegar o aplicativo para contar as contrações e eu falei pro Thiago, ó, tá pegando ritmo, tá a cada 5 minutos, 5 minutos e meio. E o Thiago ia pra faculdade, inclusive, nesse dia. Ele falou, você acha que vai ser hoje? Que senão eu nem vou. Ainda falei, ai, não sei, e se for alarme falso? Vai, pode ir. Aí ele ficou uns 20 minutos e aí as contrações continuaram bem ritmadas. Ele falou, não, eu não vou, é hoje. E aí, 8h40, mais ou menos, eu liguei para as doulas. São 3, mas só uma viria, né? A doula que veio no dia do meu parto, ela se chama Dawn. E era ela que eu queria que viesse, que estivesse aqui no meu parto. Dawn significa amanhecer, nascer do sol, né? Olha que coisa mais linda. E ela é realmente, assim, maravilhosa. Eu tava torcendo muito para ter ela no dia do meu parto, né? E foi ela que veio, né? Graças a Deus. E aos anjos. Eu só sei que... Aí eu liguei para as doulas avisando. A Dawn me ligou na sequência. Bem na hora que ela me ligou, eu tava tendo uma contração. Ela ficou comigo no telefone. E ela falou, tô indo pra aí. Hoje é o meu dia, então eu que vou te acompanhar no seu parto. Oi, Rafa. Oi, a Diana vai nascer agora. Tá animada? Sim, vem cá ver a banheira. Cadê? Mostra aqui. Uou! Tá super quentinha. E quando a Dawn chegou aqui, ela falou, eu sabia que ia ser eu. Eu falei, como assim? Ela falou, não sei. Ela falou que ontem ela foi dormir sentindo e pensando que a Diana ia nascer nesse dia, na quinta-feira. Muito louco, né? Quando a Dawn chegou aqui, eram umas 9h30, quase 10 da manhã, eu tava com contração a cada 3 minutos já. Tava indo assim, bem rápido, né? E aí ela falou, bom, eu vou chamar a midwife, porque acho que vai se desenvolver bem rápido. E por ser um segundo filho, aqui existe um alerta, né? Tanto as midwives quanto as doulas, elas já ficam atentas quando é um segundo filho, porque já se sabe que vai ser muito mais rápido, então eu acho que elas não querem vacilar, né? Então, a midwife chegou aqui umas 11 da manhã, e você vê, né? Eu acho que existe um inconsciente coletivo, ou consciente coletivo, que o parto domiciliar é aquele como nas novelas, né? Então, é a mãe que tá no quarto e tem uma pessoa com uma bacia de água e toalha e o pai fica do lado de fora e a parteira fala pro pai, ore, apenas ore. Virginia, calma, eu tô aqui. Calma. E a mãe gritando e sangrando e muitas novelas a mãe morre ou o bebê morre. E é isso que fica na nossa cabeça, né? Quando, na verdade, o parto domiciliar planejado, ele é maravilhoso. A obstetra, a enfermeira obstétrica, no caso, né, que é a enfermeira obstétrica que vem, ela vem com todos os equipamentos básicos de um hospital. O Thiago até brincou, né, que a midwife, ela estava preparada para uma guerra. Ela veio com 2 caixas, inclusive usando rodinhas para trazer as caixas. Caixas enormes, que ela abria assim, cheia de coisa. O Thiago falou, ela estava preparada para uma guerra. Eu nem reparei que eu estava com contração. O Thiago falou que ela estava assim com um arsenal. Então, a lateral aqui da sala e a mesa ficou lotada de coisas, balança, utensílio. A única coisa que elas não dão aqui é anestesia, né? Então, se você quiser uma anestesia, tem que ir pro hospital. Se você vai ter um parto domiciliar, você tem que estar consciente que vai ser um parto sem nenhum tipo de anestesia. Só anestesia não farmacológica, né? Que é por isso que tem a doula, para te ajudar com posições, com massagens, com pressões assim no quadril, nas costas, para te ajudar a lidar com a dor, aliviar a dor, né? São alívios não farmacológicos, não é nada de remédio. Então a midwife chegou, quando a midwife chegou umas 11h30, ela falou, bom, deixa eu ver quanto, você quer que eu veja? Sempre ela perguntou, você quer que eu veja quanto de dilatação você tem? Eu falei, sim, claro, pode ver, por favor. E aí eu tava com 1 centímetro de dilatação. Isso quer dizer? Era umas 11h30 da manhã, você tem que parir com 10, né? Quando ela falou 1 centímetro, ela falou, 1 centímetro ainda, então eu vou dar um pulo no hospital, porque eu tenho que liberar mais uma paciente, eu volto mais tarde. E aí quando ela foi embora, ela saiu daqui, não, isso foi umas 11h30 da manhã, e aí eu ainda falei pra minha doula, né, eu falei, 1 centímetro, mas tá tão forte as contrações. Ela falou, calma, porque a segunda gravidez pode evoluir muito rápido, calma. Antes da midwife ir embora, era 12h30,
ela falou, minhas contrações estavam ainda mais próximas, estava a cada 2 minutos. Aí ela falou, você quer que eu veja de novo quantos centímetros você tá? Eu falei, sim, antes de você ir embora, pode ver. Porque ela estranhou muito, que evoluiu muito rápido nessa 1 hora que ela tava aqui. E aí eu já tava com 4 centímetros já, em 1 hora. Ela falou, não, eu vou dar um pulo no hospital, e aí então eu já volto. Isso foi 12h30. 1h30 da tarde, 1h30 mais ou menos, 1h20, a doula liga pra ela falando, volta agora, porque eu tava tendo contração a cada 1 minuto. Assim, acabava uma contração, vinha outra. E doeu muito. Assim, eu lembro que o parto da Rafa doeu, mas não era uma dor que me tirava do eixo. Não virei um animal no parto da Rafa. Mas assim, sério, o Thiago tá falando que não. Mas doeu muito, assim, doeu 6 vezes mais, 8 vezes mais, né? Porque quando eu começava a me acostumar com aquela dor e achava alguma posição, a próxima contração era mais forte. E isso me tirou um pouco do eixo. Me tirou do eixo no sentido, eu digo isso como alguém que medita, que faz meditação, que pratica o hypnobirthing, né? Eu ouvia muitos áudios na hora de dormir sobre o parto e contrações no parto. E essa velocidade, o tanto de intensidade que as contrações foram evoluindo de uma para outra, literalmente, me tiraram um pouco do eixo. Eu não estava esperando esse tipo de dor, nesse nível de dor. Eu não estava esperando, não estava. Foi muito diferente do parto da Rafa. E eu sempre falava, seria uma maravilha ter um parto a jato. E eu considero meu parto foi muito rápido, mas eu não gosto. Eu prefiro um parto mais longo, mas que você consiga sentir melhor e, enfim, não se assusta tanto com a intensidade e a evolução das dores, né? Porque quando a midwife voltou depois de menos de 1 hora, eu já estava com 8 centímetros já, e era quase 2 da tarde, e ela falou, você tá com 8 centímetros, pode ir pra banheira. E aí fui pra banheira, a banheira estava quentinha já, que o Thiago e a minha doula estavam enchendo já, com água bem quente. E a Rafa entrou na banheira comigo. Eu não gritei tanto no parto da Rafa, mas no parto da Diana eu fiz muito som, eu tava sentindo muita dor. E tinha horas que eu olhava assim pro Thiago, eu agarrava com força na mão dele e falava, tá doendo muito, tá doendo muito, tá doendo muito. Daí ele, calma, respira, 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 pensa na Diana, respira. Cada contração é a Diana mais perto de você, cada contração é a Diana mais perto de você. Nossa, e eu ficava assim, segurando o Thiago com tanta força, mas com tanta força, e a Rafa do meu lado também. E o que eu achei muito diferente nesse parto pro parto da Rafa, que no parto da Rafa chegou um momento no parto, e era uma equipe humanizada, né, 7 anos atrás, até então humanizada, foi muito bacana o parto dela. Mas há 7 anos atrás me falaram na hora, pode começar a fazer força. Isso, faz força. E dessa vez não teve puxo dirigido, né, que chama puxo dirigido, quando alguém fica falando, vai, faz força, vai, como assim? Ninguém sabe. Como que a pessoa vai saber que é hora de fazer força, né? Ninguém pode falar pra gestante quando é a hora dela fazer força. Porque você tem que fazer quando a contração vem e quando é a hora certa, você sente, né, o que você consegue controlar. Tanto que eu tava fazendo força, eu acho que tava um pouco antes, e a midwife falou, calma, respira um pouco. Veio a próxima contração, eu falei, não consigo não fazer força. Porque o seu corpo faz força, né? Empurra o bebê pra fora. E aí eu senti... eu comecei a fazer força, e aí eu gritei assim na hora. Tinha 2 midwives, tinha uma assistente das midwives e tinha minha doula. E aí eu falei, I'm gonna explode! E elas deram uma risadinha, elas falaram, calma, você não vai explodir, fica calma, eu achei que eu fosse explodir lá embaixo. E elas, não vai. E ficavam em silêncio o tempo todo. Em nenhum momento me falaram, isso, força, isso, não. Ficavam em silêncio, né, amor? E eu fazendo força. Eu acho importante falar que dor é diferente de sofrimento, né? É uma dor que é o seu corpo trabalhando para trazer o seu bebê para você. Então, em nenhum momento eu pensava, ai meu Deus, eu vou desmaiar, ai meu Deus, né? Enfim, é uma dor, dói muito realmente, mas não é uma dor de sofrimento, né? É muito diferente de quando você corta alguma coisa ou você quebra um braço, né? Não é uma dor desse jeito, né? Não é sofrimento. Bom, sei que saiu a cabeça, eu tava na água nesse momento. E aí, as próximas 3 contrações que eu tive,
olha só, essa parte é importante. Eu fazia força e a Diana não saía. E aí nisso as midwives me falaram, rápido, sai da água. O que aconteceu foi uma emergência, né? Eu pergunto, depois, na semana seguinte, quando a midwife veio aqui em casa, eu perguntei pra ela, ela falou que isso foi uma emergência. A Diana teve o que a gente chama de distópia de ombro. Distópia, se não me engano. Distópia de ombro. Então, a posição, isso não é algo que dá pra prever, não, é o ângulo, a posição que a criança, que o bebê desce. Tem uma chance um pouco maior em bebês acima de 4 quilos. A Diana nasceu com 4 quilos, 120. Então, o ombrinho da Diana tava assim. E ela entalou. E ela não passava, né? Então, nessa hora, a midwife falou, sai da água, rápido. Vai pro sofá. E aí, eu deitei no sofá, né? De barriga pra cima. E aí, nisso, eu fiquei muito angustiada, porque eu não sabia o que estava acontecendo. E aí, elas fizeram uma manobra com a mão mesmo, para ajudar, enquanto eu tava fazendo, empurrando, né? Enquanto eu tava fazendo força pra ela sair, com uma perna dobrada, a midwife tava ajudando com o dedo mesmo, né? Pra tirar a Diana sem machucar o ombrinho dela. Quando eu tava no sofá, que ela tava fazendo esse procedimento, foi tudo muito rápido. Eu acho que foi o que? 2 minutos? Nem isso, né? 1 minuto? Não, nem isso. Segundos. Tem uma foto que aparece o celular de uma da assistente das midwives, e o celular marcava 38 segundos, com a Diana já em cima de mim. Então acho que ela cronometrou quanto tempo demorava pra tirar a Diana de mim. Até 7 minutos. Porque parece que não pode ficar mais de 7 minutos pra tirar o bebê. Eles tiraram com 3. Eles tiraram com 3 minutos, isso. Então parece que 2 minutinhos na água e mais 1 minuto depois pra sair. Bom, eu sei que esse momento no sofá, que elas estavam ajudando a tirar a Diana de mim, me marcou muito, porque eu fiquei assustada assim na hora, né? Não sabia o que estava acontecendo. Por que eu tive que sair da água, né? Por que não saiu? Por que ela não nasceu na água? Tão rápido, são segundos que parecem uma eternidade. E aí, naqueles segundos eu no sofá, eu não via mais as midwives, porque elas estavam já com a cara assim aqui embaixo, né? Vendo a bebê. Eu olhei pro Thiago, ele de pé. O Thiago, tadinho, não teve controle, né? Mas a cara dele tava assim, com a mão na cabeça, a mão no rosto. E aqueles segundos eu me senti tão sozinha, eu fiquei tão preocupada. E aí apareceu a minha doula. Apareceu assim atrás, não sei como. Ela escalou o sofá aqui por trás, porque ela não tinha acesso a mim. A minha doula. Ela escalou o sofá pra chegar atrás de mim, pôs a mão assim na minha cabeça, puxou minha cabeça pra trás, olhou bem firme no meu olho e falou assim, tá tudo bem, respira, vai ficar tudo bem. Aqueles segundos, sabe? Porque o foco de todo mundo tava na bebê, tava na Diana. E tinha que ser, o foco tinha que ser na bebê, né? Foram 30 segundos, 40 segundos. Mas eu me senti tão sozinha. E naquele momento, sabe, naqueles segundos, assim, o Thiago, ele deu a mão pra mim também na hora, mas assim, naqueles segundos eu me senti tão, sabe, nossa, o que tá acontecendo? E ela tava lá, sabe, assim, pôs a mão no meu rosto, ela me acalmou tanto com aquele olhão olhando pra mim. Se alguém me pedisse pra eu descrever o que uma doula faz, pra que existe a doula e o trabalho de uma doula, pra mim seria essa cena. Essa cena, sabe? Quando o foco de todo mundo tá na bebê, tá na criança que tá vindo, a doula tá cuidando da gestante, da mulher, sabe? E eu falei depois pra Dona, na semana seguinte ela veio aqui em casa, e eu falei pra ela desse momento, assim, e eu sou muito grata a ela por esse momento, por tudo, assim. Mas esse momento, nascer, sabe, da Diana, assim, foi um momento que eu tava tão angustiada e não era nada, né, assim, foi algo rápido, mas que não tava dentro daquela minha planilhazinha, não tava dentro daquele esperado. E ela me acalmou tanto e tava lá, sabe, do meu lado. E acho que se alguém me pergunta, pra que tem uma doula? Respondo, pra isso, né, porque a doula vai te acompanhar durante todo o processo. Inclusive, durante as minhas contrações, a minha doula fazia pressão em mim, no meu quadril e atrás também das minhas costas, que me aliviava absurdamente as dores. Não sei o que ela conseguia fazer, tinha uma coisa que ela fazia que ela pressionava assim os meus quadris com muita força, me aliviava muito. E depois, um pouco, quando a Diana estava quase nascendo, ela pressionava um pouco as minhas costas assim com as mãos.
E o Thiago fala que eu gritava por ela, né, amor? Que eu gritava, assim, por ela. E ela, assim, não consigo imaginar passar por esse parto sem ela. Assim, o conhecimento que essa mulher tinha e tem sobre dor e alívio não farmacológico e, assim, os pontos do corpo como aliviador é um negócio, assim, surreal. Surreal, surreal. E ela foi muito maravilhosa. Bom, sei que aí, em 30 segundos, a Diana nasceu, saiu, veio já pra cima de mim e já mamou na primeira hora e foi todo o procedimento aqui em casa, né? Oi, Rafa. Oi, a Diana já nasceu. Tá super gostosinha, super bonitinha, igual uma princesinha. Mas eu não consegui andar ainda. Não, ainda. Tá só colinho. Faz só colinho. Você tá feliz? Só colinho. Ela fica lambendo a mãozinha dela, igual o gatinho. Quando você tem um parto domiciliar aqui, toda a documentação e até os primeiros cuidados que o recém-nascido tem, as midwives fazem na própria casa, né? Então, aplicar a vitamina K na perninha do bebezinho, tudo aqui em casa. Aqui eles não colocam nitrato de prata no olhinho, é inclusive considerado assim, pela Sociedade Canadense de Obstetrícia, alguma coisa assim, é considerado algo assim, totalmente old school, assim, ultrapassado. Então, sem ter uma real indicação, não pinga o nitrato de prata no olhinho do bebê, né? E mesmo a vitamina K injetada, antes já foi conversado e acordado comigo se tudo bem, se eu queria e se, né, se podiam dar. E assim, pesar bebê, ver as medidas, cuidar de toda a documentação, a papelada, elas fazem tudo aqui. Então elas trouxeram o computador delas, ficaram aqui na mesa e cuidaram de tudo aqui. Elas ficaram de 2 a 3 horas depois do parto. A doula também, inclusive, só foi embora depois que, assim, tava tudo certo, sabe? Ela esvazia a banheira, leva a banheira, tira a água da banheira, arruma tudo, põe as roupas pra lavar. Então, assim, elas vão embora quando já tá tudo certo. O bebê tá já bem, já tá avaliada, tá mamando, tá tudo certinho e vão embora. A Diana nasceu numa quinta, na sexta-feira a midwife voltou pra ver a Diane pra me ver, voltou no domingo pra ver nós duas e voltou uma semana depois pra ver nós duas. E agora, com 3 semanas, a gente vai lá a gente que vai lá pra dar uma olhadinha na Diane e em mim, né? E só depois de 6 semanas é que a Diana vai começar a ser acompanhada pelo médico de família. Aqui não tem um pediatra, eles chamam de médico de família, que é o médico que cuida de tudo, né? Eles só encaminham para um pediatra se tiver alguma indicação muito específica para ver. Senão, é o médico de família que cuida da criança e dos pais também, né? Enfim, das pessoas. Uma coisa muito legal aqui é que uma vez que você fala que você vai ter um parto domiciliar e você começa a entrar em trabalho de parto, as midwives, elas já deixam de sobreaviso tanto um hospital quanto uma ambulância. Então, já vai ficar um quarto pré-reservado para você no hospital e uma ambulância já meio que a postos caso aconteça alguma coisa e caso você precise ir para o hospital, né? Um outro mito que as pessoas podem ter sobre o parto domiciliar é aquela coisa que aí se acontecer alguma coisa, aí imaginam aquela correria, aquele desespero, mas as pessoas, os profissionais envolvidos nisso, eles são capacitados para identificar antes de chegar nos 45 do segundo tempo para ter que transferir a mulher. Então, quando os profissionais começam a perceber que pode ter algum indicativo, a transferência já é feita. Então, os bons profissionais que fazem parto domiciliar, a transferência é feita para o hospital, caso seja necessário, é feita a tempo realmente de não colocar ninguém em risco, sabe assim? Então, acho que existe também um pouco esse mito que se acontecer alguma coisa, corre pro hospital, como se fosse uma coisa assim, né? Vai! De novo, igual nas novelas, né? A pessoa... Vai rápido! Calma, a gente tem que manter a calma. Cuidado, vem cá. Pessoa na ambulância e aquela coisa de vida ou morte, não é assim, as coisas são planejadas, são organizadas, né? E o seu parto você vai recebendo sinais, os profissionais elas vão avaliando, né, a situação para ver se continua em casa ou se transfere para o hospital. E tudo bem se transferir também para o hospital, né? O parto é tudo, é um processo todo, é como você está se sentindo, é quem está acompanhando.
o seu parto e como que tudo tá se desenrolando, né? Não é só o nascer em si, se é na casa, no hospital, se é normal, se é cesárea, é todo o processo. Não me arrependi em nada de ter um parto domiciliar, acho que foi uma experiência maravilhosa, foi mais intenso do que eu estava esperando, acho que foi uma experiência também muito bacana pro Thiago, pra Rafa, foi muito mágico, assim, sabe? Foi uma sensação muito boa, e é maravilhoso o bebê nascer, todo mundo vai embora e está na sua casa já. Sabe? Você não tá preocupado em, agora tem que passar a noite aqui nessa cama de hospital. Não, você vai pra sua cama deitar. Você tá na sua casa, você termina, você tá com a sua comida na sua geladeira, sabe? Você vai tomar um banho no seu banheiro. O bebê já tá aqui, tudo aqui em casa. E eu tava tão segura que era tudo certo com o parto domiciliar que eu nem fiz mala de maternidade. Não tinha nada, não tinha nenhuma mochila, não tinha nada pronto, não tinha nada. Só uma vez eu cheguei pro Thiago e falei assim, se precisar, tá, você vai pegar uma mudinha de roupa. Ele falou, não, eu vou saber o que pegar na hora, pode deixar, não vai precisar também. Ele também, né, sentia e sabia que não ia precisar. Mas não façam isso, o certo eu sei que é ter uma malinha pronta caso precise, mas eu tava muito segura, assim, sabe, muito confiante que ia dar tudo certo. E deu. A Diana nasceu com 4 quilos, 120 gramas, uma bebezona, porque claro, tava de 41 semanas, e 52 centímetros, e nem chegou a usar roupa de recém-nascida. A gente chegou a trazer uma roupinha de recém-nascida, colocamos assim do lado dela, a midwife olhou e falou assim, olha, acho que não vai caber. Já tá usando roupinha de 3 meses, de 0 a 3 meses. Mas foi uma experiência incrível e me deixou, as pessoas que fazem parto domiciliar, eu sei que no Brasil também é assim, né? Quem faz parto domiciliar são pessoas muito capacitadas, né? Muito gabaritadas, com muita segurança. E eu me senti muito segura a todo tempo eu me senti muito segura e muito respeitada. Muito respeitada. Se você tá no Canadá, tá grávida ou pensa em engravidar, conhece alguém que tá grávida, a minha sugestão e o que eu sempre falo é assim, engravidou, tá grávida, vai ter bebê, não fique com médico de família. Faça o acompanhamento da sua gravidez com uma clínica de midwives, porque são mulheres que estudam pra cuidar de grávida e bebê. Elas são especialistas nisso. Então, assim, o cuidado que eu tive, os exames que elas fizeram comigo, toda a preparação. Eu conheci mulheres que ficaram com médico de família, que não foram para uma clínica de midwives e eu vi diferença. Dos exames, do cuidado. Teve uma que eu conheci que sofreu violência obstétrica no consultório da médica de família, né? Então, assim, faz muita diferença. Aqui eu percebo que se você vai para o hospital normal e você vai para algum lugar que é específico para mulheres, você recebe um atendimento muito melhor, muito legal, né? E eu tenho zero a reclamar. Esse parto não custou nada pra gente, não só o parto, como também o pré-natal, vitaminas, exames que a Diana teve que fazer, não nos custou absolutamente nada. Tudo foi coberto pelo governo, né? E a única coisa que a gente só teve que pagar foi a doula e valeu absurdamente a pena. Acho que foi o melhor investimento que poderia ter tido, e ela ainda voltou aqui depois, né? E elas têm, a midwife, por exemplo, ela tem uma formação também com amamentação, então ajudou em posição, em pega e tudo mais, né? Maravilhosa. Inclusive, eu acho que as midwives, elas são até mais que médicas, porque elas são quase que obstetras, pediatras, porque elas também sabem avaliar o bebê. Elas são, assim, de um preparo, né, amor, fenomenal, assim, as midwives. Elas são muito preparadas. Agora, antes de terminar esse vídeo, vou falar baixinho porque a Diana tá nanando aqui no sling. Eu quero saber como foi pra você, como pai e marido, o seu relato de parto. Não tenho relato. Breve. Eu acho que foi muito legal. Eu acho que a gente queria, sempre quis fazer isso no Brasil. Só que a gente não tinha coragem, porque o sistema no Brasil é muito opressor nesse sentido. É um sistema muito violento, que quer de induzir a qualquer custo um parto no hospital, sabe? E mesmo no Brasil, a gente tendo tido uma experiência humanizada, hoje eu vejo que, na real, não foi tão humanizada como deveria ter sido. A gente percebe hoje em dia algumas coisas, né? Que poderiam ser melhores. Então eu acho que
O Brasil está muito atrás nesse sentido de parto humanizado ainda. Mas eu acho que Existem movimentos muito fortes, muito presentes de mulheres, tal. Mas hoje em dia, parto domiciliar no Brasil é infinitamente mais possível do que há 7 anos atrás no parto da Rafa. Já tem... eu senti que eu tinha que fazer as coisas, né? Tipo, eu tentei deixar a Carol o mais calma possível. Tentei ajudar ela dentro dos meus limites, das minhas possibilidades. Eu sei que tipo, tem coisa que não tinha o que eu fazer. Que tinha que ser a doula que tinha que fazer. Eu não podia fazer nada. Né? Eu acho que por isso que tem que ter uma doula. Porque, porque meu marido é uma doula. Não, não é. Por mais boa vontade que eu possa ter... Por mais boa vontade que eu possa ter na vida, de querer ajudar, de querer fazer algum tipo de massagem que eu aprendi, que eu vi na internet... A doula tem formação, ela tem experiência, ela tem toda uma... preparo. Ela tem todo um preparo, assim, tipo, sabe, psíquico, né? Pra poder levar o parto. O homem não... O marido, por mais que ele ame a mulher, não rola. Tem que ter uma doula, né? Aí eu fiz o que eu achava que tinha que fazer feito, né? Então, eu enchi a banheira... Inflei a banheira, enchi a banheira. Fez comida pra mim. Fiz um lanchinho, né? Fiz um lanchinho pra ela. Depois do parto, eu esquentei o macarrão que tinha aí guardado, que ela tinha feito. Carreguei as coisas da midwife. Você ficou comigo o tempo todo. Fiquei com você durante as contrações. Também fiquei avisando lá a família da Carol, assim, deixar ela saber muito. Porque ela não me deixa tensa. Não me deixava tensa. Ficou com a Rafa. Fiquei com a Rafa. Faria de novo um processo claro que domiciliar? Sim, lógico. Uma boa experiência. Nossa, é melhor, não tem nenhuma intervenção médica, não tem o clima injeção, do hospital. Não tem clima do hospital. É outra coisa, é outra experiência. Eu falar aquilo que tipo, eu vi esses dias, ontem eu nasci uma nenê de uma diretora lá. E aí tava tipo na cama com a touca, assim, com o negócio na frente. Eu olho cesárea aquilo ali eletiva, né? Olha aquilo com um preconceito. Eu acho que assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que o sistema empurra pra gente. Porque quem que está ganhando com esse sistema? Quem está sendo beneficiado financeiramente? Quais são as empresas? Quais são os grupos empresariais que estão sendo beneficiados com você no hospital, tomando todos os remédios, tomando todas as analgesias, usando remédio desnecessário no bebê que acabou de nascer, todo aparato do hospital. Quem que está ganhando com isso? E assustando muitas mulheres com mitos e fake news sobre para impor uma cesárea, né? Isso aí, por exemplo, aí a pessoa faz a cesárea, descobre que foi enganada. Aí você vê na novela, a mulher deitada na cama. Como assim? De certa forma, se você for pensar, existe uma propaganda contra o parto em casa, né? Então a mulher, mesmo tem casos de mulheres que vieram aqui para o Canadá, que está tão incutido na cabeça delas que o parto humanizado, que o parto, né, sei lá, de cócoras, na banheira, em casa, é coisa do outro mundo, que elas dão um jeito de achar um médico e façam uma cesárea. Independente se precisa de cesárea ou não. Então a gente tem que ter muita consciência. Informação é tudo. Eu acho que se a gente não se informa nessa vida, a gente fica na mão das grandes corporações. E informação é tudo, inclusive, porque às vezes a gente pode ter a falsa impressão, não, mas eu fiz cesárea porque eu quis. Não, mas na verdade, a gente às vezes a gente é parte do sistema e não sabe que é parte do sistema. Né? Exatamente. Então, informação é tudo. Sair da bolha. Porque o sistema não quer que a gente saia da bolha. Claro que não, porque ajudar eles a continuarem... Continuando. É isso, esse foi o nosso relato, né? Não fez o seu relato, só foi o meu relato e a participação aqui do Thiago. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E deixa aqui nos comentários um pouquinho o que vocês imaginam de parto domiciliar, se você faria um parto domiciliar. A Diana aqui acordando do soninho. Acordou, oh meu Deus. Oh meu Deus do céu.
Oh, meu Deus do céu. Oi. 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 Deixa aqui nos comentários. Beijo, gente. Beijo, tchau. Tchau. Oh, amor.